Estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E agora você tem um canal direto com a gente. Veja esse número aqui de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e mande a sua matéria, a sugestão de pauta aqui para o nosso jornalismo que a gente vai receber com o maior carinho. Olha, a repórter Juliana dos Anjos conversou com um especialista em Direito de Medicina, Juliano Pessoa, sobre essa polêmica, né, que aconteceu dos planos de saúde não quererem fazer os testes do Covid-19. Um absurdo, né? A pessoa paga um plano de saúde e num momento como esse, principalmente de pandemia, alguns planos não estavam realizando porque tinham uma decisão aí em cima disso. Mas o advogado esclarece tudo. É com você, Juliana. Olá, Valtenor! Hoje eu trago mais um tema atual e também de interesse público para a gente discutir aqui no TC News com os nossos telespectadores aqui da TV Cidadã. É que os planos de saúde, Valtenor, eles voltaram a ser obrigados a cobrir o teste sorológico para a Covid-19. Quem vai explicar para a gente como é que está funcionando toda essa questão, esclarecer também as nossas dúvidas, é o advogado especialista em Direito de Medicina, Dr. Juliano Pessoa, que está aqui no nosso estúdio, recebo ele aqui com a gente. Doutor Juliano, muito obrigada, primeiro de tudo, pela sua disponibilidade, né, em vir aqui conversar com a gente, trazer informação para os nossos telespectadores. E eu acho que, antes de tudo, a gente poderia começar fazendo uma retrospectiva em relação a essa cobertura dos testes relacionados à Covid-19 pelos planos de saúde. É uma verdadeira novela, né? Exatamente. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. E, de fato, de forma bem didática, para que as pessoas entendam, na realidade, existem alguns exames e alguns testes que são feitos para a detecção ou não do Covid-19. Na realidade, desde março, para ser preciso, desde o dia 13 de março deste ano, a ANS espontaneamente já incluiu o RT-PCR, que é considerado o padrão ouro, né, na detecção do contágio com o vírus. Então, desde março, essa cobertura já existe, tá? Espontaneamente por parte da ANS. Isso o paciente tem que ter a prescrição médica para poder fazer. Exatamente. Foi bom você ressaltar isso, porque assim, é importantíssimo que com qualquer sintomatologia que o paciente sinta, ele busque ajuda no profissional médico. É o médico que tem a capacitação e a habilitação necessária para poder prescrever o exame. Na realidade, trata-se de uma prescrição de fato. Então, o RT-PCR é considerado padrão ouro. O que é que ele faz? Ele constata se o paciente está, neste momento, com a doença e, consequentemente, transmitindo para terceiros. Então, isso já tem cobertura desde março. Em maio, a ANS incluiu mais 6 exames complementares. E o único teste que não existia nessa lista de procedimentos obrigatórios era a sorologia. Então, houve uma ação civil pública que foi proposta por uma entidade que defende os usuários dos planos de saúde de Pernambuco, e houve uma decisão da Justiça liminar determinando que a ANS incluísse então a sorologia, que era o exame que faltava ainda nessa lista. A ANS foi obrigada, consequentemente, para atender a decisão, incluiu no rol, mas ao mesmo tempo ela recorreu desta decisão. No recurso ela teve êxito e conseguiu suspender os efeitos da liminar. Com isso, passou a se retirar de novo do rol a sorologia. Uhum. E o paciente naturalmente fica perdido, né, sem saber se tem direito, se não tem direito. Então foi suspenso. A ANS alegava à época que já estavam em andamento os estudos internos, técnicos, para poder inserir ou não a sorologia nesse rol. E aí ela marcou uma audiência pública para o final de julho. No dia 24 de julho ela se reuniu com várias entidades, inclusive eu estive participando dessa reunião virtualmente, representando a OAB Alagoas. E lá o debate foi muito amplo, ouviram os especialistas, se ouviu também a comunidade, a sociedade, enfim. E agora, no dia 13 de agosto, de posse já do relatório que foi construído depois da audiência pública, a diretoria colegiada decidiu espontaneamente, novamente, incluir a sorologia no rol de procedimentos obrigatórios. Então, isto foi publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de agosto, e desde então passou a ser também de cobertura obrigatória o exame sorológico. Essa cobertura ela é automática, ou seja, ela já está valendo desde esse dia, poucos dias atrás, né? Já que foi 13 e 14 de agosto. 14 de agosto, desde 14 de agosto. Já está valendo, já está vigente a resolução, né, 460 de 2020 da ANS. O grande detalhe consiste na diretriz de utilização. Então, não é só o médico indicar essa testagem e o paciente se dirigir a um laboratório. Existem alguns requisitos
que a resolução exige para que o paciente seja contemplado com a cobertura do teste pelo seu plano. São os critérios de inclusão e exclusão, Exatamente, não é isso? Que foram, inclusive, recomendados pela ANS, exatamente. Não é isso? Ela traz, no critério de inclusão, são os sintomas clássicos. O paciente precisa estar, neste momento, acometido por uma síndrome gripal ou ainda por uma síndrome respiratória aguda grave, para que, a partir do 8º dia, o médico possa prescrever a testagem da sorologia para este paciente. Por que tem esse lapso de tempo? No caso do RT-PCR, os especialistas rotineiramente destacam a questão da janela de tempo ideal para que o paciente faça o RT-PCR, para ter a eficácia necessária, né? Então, discute-se muito que até 7 dias seria o ideal, vamos dizer assim, para se fazer. Isso no caso do caso PCR. do RT-PCR. Então, muitas vezes acontecia, por conta da burocracia, da solicitação junto ao plano para autorizar a testagem, às vezes o paciente está em casa e passa 2 ou 3 dias para poder sentir que o sintoma está evoluindo e aí buscar um especialista. Então, isso retarda um pouco essa janela de tempo. E acontecia muito do paciente fazer o RT-PCR depois do período ideal. Então, consequentemente, o número seria elevado de pacientes que teriam um teste negativo, mas, de fato, ele estaria com a doença sem ter a ciência e a comprovação. E hoje o médico vai ter à sua disposição a possibilidade de, nesses casos, aquele paciente que ele já o procura de maneira mais tardia, com alguns dias já de sintomas, e ele perceba que não adianta mais, de repente, prescrever o RT-PCR, ele poderá migrar este paciente direto para a sorologia, e aí verificar se ele já desenvolveu algum tipo de anticorpos em relação ao vírus. O senhor falou aí um critério, né? Que no caso, já ter apresentado sintomas, não é isso? Já está com mais de 8 dias de sintomas. Na realidade, ele precisa estar com os sintomas, ou com a síndrome gripal, né, ou com a síndrome respiratória aguda grave, e a partir do 8º dia dessa sintomatologia, que na realidade essas duas síndromes, vamos dizer assim, elas são compostas por vários sintomas. Uhum. Ele está com tosse, ele está com febre, ele está com dor no corpo, enfim, são várias variáveis que o médico que irá aferir no caso concreto. E a partir do 8º dia, e aí cabe ao médico fazer essa aferição, é que o médico poderá prescrever para ele o teste sorológico. A gente pode citar outros critérios também, de exclusão e inclusão? Sim, o outro critério, na realidade, diz respeito também de inclusão à criança ou adolescente que está suspeita no momento da síndrome multi-inflamatória, justamente por contato com o Covid-19. Então, esse seria um outro critério de inclusão. E aí a gente passa a falar das exclusões que eles colocaram várias hipóteses, né, infelizmente. Então, por exemplo, o paciente que já fez um RT-PCR anteriormente e deu positivo, ele não terá a cobertura do seu plano para fazer a sorologia. Por quê? Ele já tem a ciência de que está com a doença, ele já recebeu um resultado positivo, então não precisaria ratificar esta decisão, este resultado. Além disso, aquele paciente que já se submeteu a um teste sorológico anteriormente, por conta própria, por qualquer outro meio, e deu positivo. Naturalmente, ele também não terá a cobertura para ratificar esse teste. Um outro detalhe que eles trazem é aquele paciente que fez um sorológico recente, há menos de uma semana, e deu negativo. Ele não poderá repetir esse teste num período curto, então ele precisará aguardar um período maior e, junto com o seu médico, verificar a necessidade real de refazer esse teste um pouco mais à frente. E aquele paciente que também se submeteu a um teste rápido, ele também não terá a cobertura. E, além disso, uma coisa que a gente vem ouvindo muito na mídia é o retorno às atividades das empresas, do comércio, né? E as empresas estão testando em massa, vamos dizer assim, os seus funcionários para verificar quem está ou quem já teve, de repente, a doença, para voltar de maneira mais segura. Esse tipo de testagem investigativa, vamos dizer assim, também não será coberta pelo plano de saúde. Então, perceba-se que assim, existem vários critérios, né, que devem ser levados em consideração. Na realidade, se a gente for bem objetivo, quem terá cobertura? Aquele paciente que está com sintoma hoje, o sintoma vem persistindo, ele busca o profissional médico e o médico define se encaminha para fazer o PCR ou se encaminha para fazer a sorologia após o 8º dia. Esse é o paciente hoje que terá a cobertura do seu plano para poder fazer a testagem da sorologia. Fora isso, ficará difícil porque são vários critérios de exclusão que qualquer um poderá se encaixar em um deles de repente, né? Doutor Juliano, agora a gente sabe, tem uma questão aí, que quem é usuário de plano de saúde sabe bem, muitas vezes vários procedimentos que são de cobertura obrigatória são negados pelos planos de saúde, né? Isso pode ocorrer,
no caso do teste sorológico também. Então, como consumidor, né, o beneficiário, enfim, como o cidadão pode fazer para ter o seu direito resguardado? Ótimo, essa pergunta é muito pertinente, porque isso acontece muito, por mais que a gente pense que não, com vários procedimentos, né, que são de cobertura obrigatória, e muitas vezes o paciente lá na ponta, quando necessita, se depara com uma cobertura, com uma negativa indevida, na realidade. Então, havendo esse tipo de inconsistência, se o paciente começar a requerer, com recomendação médica, o médico naturalmente irá analisar esses critérios de inclusão e de exclusão que nós destacamos. E mesmo assim o médico decida prescrever, então deverá existir um motivo, em tese, que coloca esse paciente na inclusão. Se chega lá na ponta o paciente se depara com a negativa, é importante que ele busque ajuda, ele não fique simplesmente com esse resultado negativo e não sabe o que fazer, por exemplo. Não, ele tem por onde ir, ele pode procurar o PROCON, por exemplo, que é um órgão de proteção e defesa dos consumidores. Inclusive o PROCON vem fazendo um trabalho interessantíssimo, fiscalizando e monitorando essas coberturas junto aos laboratórios aqui do estado e da cidade. Então ele tem o PROCON para buscar, ele pode procurar ajuda inclusive na própria Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. A OAB está lá disponível e acessível para toda a sociedade. Inclusive nós temos uma comissão específica, né, a Comissão de Direito Médico e da Saúde, da qual eu sou presidente inclusive. Então, vez por outra, nós estamos ali assessorando e orientando a sociedade em como proceder. E o beneficiário pode também contactar diretamente a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qualquer beneficiário do plano de saúde do país pode entrar em contato com a ANS e abrir, inclusive, uma reclamação em face da sua operadora. A ANS verifica isso, ela entra em contato com a operadora local, verifica o que foi que aconteceu no caso concreto e, se for constatado que houve, de fato, uma negativa indevida naquele caso concreto, a operadora poderá suportar sanções administrativas, multa, inclusive, por parte da ANS, e também suportar outras medidas jurídicas que o paciente terá todo o direito de buscar auxílio profissional para poder empreender essas medidas. É o que a gente espera que não aconteça, né? Porque a judicialização da saúde é muito ruim para todo mundo, né? É ruim para o paciente, é ruim para a operadora, para o hospital. Então a gente espera que isso não aconteça, né? Exato, né? E principalmente numa guerra como a gente está vivendo, como o senhor bem colocou exatamente. Quando a gente conversava aqui antes, né? Exatamente. Eu acho que o paciente é a maior vítima disso tudo, né? A sociedade como um todo. E os profissionais de saúde vêm de forma muito aguerrida, fazendo o seu trabalho muito bem feito, tentando auxiliar a população como um todo. E eu acredito que as operadoras de plano de saúde devem ter ciência da sua responsabilidade e do seu papel, né, no combate a essa pandemia, e prestar o serviço que ela tem por obrigação de prestar, porque existe uma resolução formal, né, que foi editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula esse mercado. E eu acredito que as operadoras terão ciência disto e farão o seu papel como deve ser feito. Pois é, eu acho muito importante que a gente tenha trazido essa informação aqui no TC News, aqui na TV Cidadã. Afinal de contas, informação, quando a gente fala em relação a direito do consumidor, né, é muito importante, né? É poder, informação é poder, para a gente poder continuar lutando aí pelos nossos direitos. Doutor Juliano, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por, enfim, ter trazido essa informação para a gente. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Muito obrigada, até a próxima então. É isso, Valtenor, assunto importante, informações importantes que a gente trouxe aí para os nossos telespectadores, e agora é com você no estúdio. Bom, viu como é importante, né, conversar com quem entende, né? O advogado tirou as dúvidas principais que eu acho que você tem. E se tem mais alguma dúvida, manda aqui pro WhatsApp da gente que a gente esclarece. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço.